Pois bem, meus amigos, voltamos para o nosso terceiro bloco para continuarmos a análise do nosso querido, amado, desejado e venerado direito penal. Conforme tratávamos no bloco anterior, continuaremos a partir de agora, ou ainda, a análise dos princípios. E a partir de agora nós começaremos a análise de um princípio fundamental em termos de direito penal, fundamental em termos de pena, e dada a sua fundamentalidade, ele está consagrado também como um direito fundamental, como uma garantia fundamental no artigo 5º da Constituição Federal. Este princípio é o princípio da individualização da pena. Quando nós pensamos em individualização da pena, nós pensaremos em dois aspectos. O primeiro deles, a pena será imposta de forma individual, em conformidade à conduta praticada pelo sujeito, após a análise pormenorizada de cada uma das circunstâncias do crime. Ou seja, quando nós pensamos em individualização da pena, nós pensamos naquela pessoa, nas características que lhe são próprias e no crime que ela cometeu, e nas circunstâncias em que ela cometeu o crime. Então nós levamos em consideração aquele fato isoladamente. E mais do que isso, trazendo para o princípio da individualização da pena, nós levaremos em conta as circunstâncias relacionadas àquela pessoa. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, meus amigos, segundo aspecto da individualização da pena. A pena não passará da pessoa do condenado. Como assim, Acácio? A pena não passará da pessoa do condenado. Pensem no seguinte exemplo. Foi imposta uma pena de multa a determinada pessoa. E esta pena de multa corresponde a 10 milhões de reais. Esse sujeito só tem um patrimônio de 1 milhão. Ele vai entregar esse patrimônio de 1 milhão, ainda restarão 9 milhões de reais a serem pagos a título de multa. O que o Estado faz? Vai lá e pega do pai dele, que tem um patrimônio de 100 milhões. O Estado pode fazer isso, galera? Não. Segundo o princípio da individualização da pena, a pena não passará da figura do condenado. Vejam vocês o seguinte, o condenado é condenado individualmente, é condenado isoladamente. Nós tivemos recentemente, isso foi discutido bastante no Supremo Tribunal Federal por conta da ação penal 470, por conta do mensalão. Não sei se vocês lembram, o Zé Dirceu e o José Genuíno não tinham dinheiro para o pagamento da multa, fizeram um crowdfunding, fizeram uma vaquinha na internet. O que o Supremo foi instado a decidir? Se aquilo feria ou não feria o princípio da individualização da pena. E o Supremo disse o seguinte, olha, a inobservância do princípio da individualização da pena, no momento em que um terceiro, que não seja o condenado, é obrigado ao cumprimento daquela pena, é obrigado ao pagamento daquela multa. Quando ele o faz de forma voluntária, nós não estamos respeitando o princípio da individualização da pena. Outro ponto que eu gostaria de citar a vocês é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, aliás, o condenado, desculpa, pensei no Supremo em condenado, fiz uma grande mistureba. O condenado mora em São Paulo, comete um crime em São Paulo, é condenado em São Paulo. O juiz olha para ele e diz, campeão, você vai cumprir a pena no Piauí. Ele fala, juiz, mas eu nasci aqui, eu moro aqui, eu cometi o crime aqui, você é juiz em São Paulo. Ele fala, não, Piauí, tchau. Pode fazer isso?
De acordo com o princípio da individualização da pena, não. Por quê? Uma das regras do cumprimento de pena é o convívio com os seus familiares. No momento em que eles são obrigados a irem ao Piauí para visitá-lo, está sendo ferido o princípio da individualização da pena. Galera, obviamente, se ele cometeu o crime no Piauí, foi condenado no Piauí, as circunstâncias são outras. Aí é problema dele que cometeu o crime lá. Mas no exemplo que eu citei, tudo aconteceu em São Paulo, só a pena vai ser cumprida lá, tranquilo. Inclusive, eu acho extremamente importante que vocês atentem ao seguinte: princípio da individualização da pena e o regime disciplinar diferenciado e os presídios federais. Por dois aspectos. O primeiro, pelas características do RDD e dos presídios federais, e segundo, porque o cara é condenado aqui, os familiares têm que ir até Presidente Bernardes, no caso do RDD, ou até o Paraná ou Mato Grosso do Sul, no caso dos presídios federais. Então, se a família faz isso, se fere ou não fere a individualização da pena, se tem discutido isso, mas ninguém tem dito que há uma inobservância. O próximo princípio fundamental é o princípio da humanização da pena. Assim como o princípio da individualização que nós estudamos anteriormente, a humanização da pena está consagrada no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Ou seja, quando nós pensamos em humanização da pena, nós pensamos em determinadas vedações que são feitas pelo artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Quais são as vedações? Primeiro, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. E no caso da pena de morte, em havendo guerra declarada, esta condenação à pena de morte deve ter vinculação ao estado de guerra. Então eu cometi um crime de lesa pátria durante o estado de guerra. Posso ser morto por isso. Agora eu cometi um crime de estupro durante o estado de guerra. Tem vinculação com a guerra? Naquele contexto, não. Não posso ser morto por isso. Seja um crime comum, seja um crime próprio, deve ter vinculação com o estado de guerra. Caso não haja esta vinculação com o estado de guerra, eu não poderei declarar a pena de morte. Segunda vedação, as penas de caráter perpétuo. Cumprimento de pena em caráter perpétuo, ou ele vai sofrer qualquer outra sanção em caráter perpétuo. Pena de trabalhos forçados. No Brasil é uma coisa que se discute muito. A gente não pode impor o trabalho ao apenado. Tanto que nós criamos a remissão. Remissão com C cedilha no direito penal. O que é a remissão? A cada 3 dias de trabalho, 1 dia a menos no cumprimento da pena. Pena de banimento, ou seja, você não pode voltar a determinada localidade. E, por fim, as penas cruéis, seja qual for a crueldade, nós também não admitimos. Então, quando a gente pensa em humanização da pena, a gente pensa em todas estas vedações. O próximo princípio que nós temos é o princípio da fragmentariedade. Acácio, o que é fragmentariedade? Para nós pensarmos na fragmentariedade, nós devemos, em primeiro lugar, pensar nos bens jurídicos penais tutelados. Ou seja, todo bem jurídico é tutelado penalmente? Obviamente não, meus amigos. O direito penal é o que nós chamamos, através de um brocardo em latim, de direito penal de ultima ratio. O direito penal, meus amigos, é a última esfera, é a última instância de atuação jurídica. Nós só aplicaremos o direito penal quando os outros ramos do direito não forem suficientes para tanto. A partir disso, a gente determina quais são
os bens jurídicos penais tutelados. Ou seja, segundo a fragmentariedade, nem todos os bens jurídicos serão penalmente tutelados. Nós só tutelaremos aqueles bens mais importantes para a manutenção da vida em sociedade. Nós só criminalizaremos aqueles comportamentos mais lesivos à sociedade. Nós só criminalizaremos aqueles comportamentos mais lesivos à sociedade. Então, eis o princípio da fragmentariedade. O próximo princípio que nós temos é conhecido mundialmente. Já caiu no exame de ordem e continuará caindo. Apesar de muito batido, ele é extremamente importante, que é o princípio da insignificância. Galera, sobre o princípio da insignificância, está na tela aí para vocês, inúmeras foram as discussões. Quando o princípio da insignificância surgiu, pode deixar na tela aí para eles, quando o princípio da insignificância surgiu, diziam o seguinte: o princípio da insignificância conduz a quê? Qual é o resultado prático? Qual é o resultado jurídico penal na aplicação do princípio da insignificância? Inicialmente diziam que ele era uma causa excludente de culpabilidade. Depois disseram que era uma causa supralegal de excludente de ilicitude. Por fim, o entendimento que se tem consolidado é: ele é uma causa excludente da tipicidade do crime. Todos vocês, e a gente vai falar bastante sobre teoria do crime, mas eu acho importante fazer essa ressalva agora. A gente tem conceito analítico bipartido e conceito analítico tripartido. Vou falar sobre isso en passant, porque mais lá na frente a gente vai falar bastante sobre isso. Conceito analítico tripartido. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. E quais são os elementos da tipicidade? Tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal e tipicidade material. Quando nós aplicamos o princípio da insignificância, nós vamos excluir a tipicidade material. Nós vamos excluir a tipicidade material, ou seja, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade formal e tipicidade material. Eu vou excluir este último elemento do fato típico. Nós vamos excluir este último elemento do fato típico. Ou seja, tiramos um elemento do fato típico, nós não temos tipicidade, nós chegamos à atipicidade da conduta. Este é o resultado jurídico segundo o Supremo Tribunal Federal na aplicação do princípio da tipicidade, da insignificância. A partir da aplicação deste princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, e aqui uma breve ressalva, o Supremo já foi instado a se manifestar sobre o princípio da insignificância dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Ou seja, dada esta excessiva quantidade de vezes que o Supremo foi instado a se manifestar sobre isso, o Supremo já decidiu, bateu e falou: olha, são estes os requisitos do princípio da insignificância. E os requisitos são estes 4 que serão colocados aí na tela para vocês. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal exige a presença destes 4 requisitos norteadores. O primeiro deles qual é? A mínima ofensividade da conduta. A mínima ofensividade da conduta. Cássio, esta mínima ofensividade da conduta é extraída a partir da onde?
a partir do bem jurídico penal tutelado. A partir do bem jurídico penal tutelado. Ou seja, qual é o bem jurídico penal tutelado? O patrimônio, por exemplo. Se eu roubei, furtei, melhor. Se eu furtei R$1 de alguém que tem um patrimônio de R$1 bilhão, há uma mínima ofensividade da conduta? Sim, há uma mínima ofensividade da conduta fazendo essa gradação a partir do patrimônio da pessoa. Segundo requisito, na tela aí para vocês. Nenhuma periculosidade social da ação. Nenhuma periculosidade social da ação. Vejam o seguinte, o sujeito que furtou R$1.000, o sujeito furtou R$1.000 e o sujeito que roubou R$10. Se a gente pensar só em termos de insignificância, o que é mais razoável? Furtar 1.000 ou roubar 10? Em termos de patrimônio, o roubo de R$10 é mais razoável. Só que, quando nós pensamos neste segundo requisito, quando nós pensamos na periculosidade social da ação, o que acarreta uma maior periculosidade social da ação? O roubo ou o furto? Obviamente, a maior periculosidade social está no roubo. Ou seja, meus amigos, o roubo acarreta uma maior periculosidade. O roubo acarreta uma maior periculosidade social. Como ele acarreta periculosidade social? Porque vejam o requisito do Supremo. Nenhuma periculosidade social no roubo, independentemente do patrimônio atingido, há uma periculosidade social. No furto, não. O furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia a móvel, 155 do Código Penal, não há periculosidade social. Você não traz uma ameaça, você não acarreta um perigo a esta pessoa. Beleza? Terceiro requisito na tela para vocês, reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta. Quando a gente pensa no furto de um pacote de bolacha, quando a gente pensa no furto de um pacote de fralda, por uma mãe desempregada, por uma mãe em situação de rua, para dar para sua criancinha, para o seu filho, nenhum de nós, por mais peludo que seja o nosso coraçãozinho, nenhum de nós, por mais de pedra que seja o nosso coração, entendemos como errada aquela conduta. Nós pensamos, pô, ela estava naquela situação, ela não tinha nenhum outro meio naquele momento de prover o sustento do seu filho, ela, numa ação extremada, subtraiu aquele pacote de bolacha. Todos nós nos solidarizamos com aquilo. Ou seja, reduzidíssimo grau de reprovabilidade social feita por nós, aquele conceito de homem médio, da conduta. Por fim, o quarto requisito, volta para a tela aí para vocês, inexpressividade da lesão jurídica provocada. No meu entendimento, o primeiro e o quarto tratam da mesma coisa, porque a gente leva em consideração o bem jurídico penal tutelado e o grau de ofensividade, o grau de lesão ao bem jurídico penal tutelado. Pensem numa grande rede de supermercados. Tem 1.000 supermercados em volta do mundo. Patrimônio de €1 bilhão. Esta rede. Alguém furta um pacotinho de bolachinha de R$1. Há uma lesão jurídica expressiva ao patrimônio desta vítima? Não. Então, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tranquilo, meus amigos? Então, são estes os 4 requisitos do princípio da insignificância exigidos pelo STF. O próximo princípio é o princípio da adequação social. Princípio da adequação social. Só serão tipificados os comportamentos que não sejam socialmente adequados. Ou seja, as condutas aceitas pela sociedade não serão criminalizadas. As condutas aceitas pela sociedade não serão criminalizadas. Galera,
quando a gente pensa no princípio da adequação social, nós devemos observá-lo em dois momentos distintos. Primeiro momento, a gente leva em consideração o princípio da adequação social no momento da formulação da norma. Como assim formulação da norma? No momento em que o legislador vai confeccionar determinado crime, vai confeccionar determinada norma penal, ele deve pensar no princípio da adequação social. Ele vai falar o seguinte: e aí? A sociedade aceita essa conduta? Sim, a sociedade aceita essa conduta. Então eu, legislador, devo criminalizá-la? Porque eu, legislador, devo criminalizar algo que é aceito pela sociedade. Primeiro viés, então, da adequação social, quando da confecção da norma. Segundo viés do princípio da adequação social, quando da aplicação da norma. E por que quando da aplicação da norma? E por que quando da aplicação da norma? O princípio da adequação social, leva em consideração que, mesmo que uma norma já esteja escrita, mesmo que uma conduta já esteja tipificada, talvez, por conta da evolução da sociedade, a sociedade muda os seus paradigmas, a sociedade muda os seus parâmetros, a sociedade evolui ou regride e muda o seu pensamento. Então, por que, se a sociedade já aceita determinada conduta, por que eu vou aplicar a norma criminalizadora mesmo sabendo que ela existe? Vou dar um exemplo para vocês. Micareta. Carnaval em Salvador. O chicote estralando, o bicho pegando no Carnaval de Salvador. Um rapaz tenta beijar uma moça. Não estou dizendo que ele agiu de forma agressiva. Ele tentou roubar um beijo involuntário e não usou de agressividade. Naquele contexto, ela veio passando, ele veio assim com a cabeça, com a mãozinha para trás para provar que não tinha agressividade e tentou de forma forçada dar um selinho nela. Neste caso, a sociedade admite o beijo roubado? Se há violência, não. Por menor que seja a violência, não. Mas esse selinho roubado assim com a mãozinha para trás, estou interpretando para vocês. A sociedade admite? Talvez admita, ainda mais num contexto daquele. Então o juiz, quando vai aplicar a norma, faz esse raciocínio. É socialmente adequado? As pessoas já aceitam isso? As pessoas ficam chocadas quando veem isso? Não. Então, beleza. Outro exemplo, maconha. A pessoa é presa fumando um cigarrinho de maconha. Se for desse tamanho, que quase não cabe na tela, obviamente é o crime. Mas é pequenininho. Pô, a sociedade já aceita, ainda não vê com bons olhos, mas já vê menos problemas nisso. Então, a adequação social deixa de punir. Entenderam o que é, então, a adequação social? Eu coloquei aí para vocês no material, na tela, o conceito de Hans Kelsen, que existem determinadas rupturas que são admitidas pela sociedade. E eu coloquei alguns exemplos aí: tatuagem, discussão quanto à pirataria, discussão quanto à prática de atos sexuais com menores de 14 anos, desde que consentido. Só para vocês entenderem, um caso que chegou até o Supremo. O rapaz tinha 19 anos e era virgem. A menina tinha 13 anos e já tinha bastante experiência sexual. Namoravam, um belo dia rolou de forma consentida. O menino foi condenado por estupro de vulnerável. É razoável? A sociedade já convive diariamente com crianças, com adolescentes de 13, 14 anos que têm experiência sexual. Cada vez a iniciação à vida sexual acontece mais cedo. E o menino de 19 anos era criado pela avó no parquinho, balinha de caramelo gelado, leitinho com pera, era virgem e mantiveram relações sexuais. A menina conduziu tudo isso.
É adequado socialmente que ele seja condenado? Não estou defendendo nem julgando. Eu estou explicando a vocês como se dá na prática a adequação social. O próximo princípio é o princípio da culpabilidade. E quando nós pensamos em culpabilidade em termos penais, nós pensamos em 3 frentes. A culpabilidade no direito penal é analisada sob 3 perspectivas. A culpabilidade no direito penal é analisada sob 3 perspectivas. Primeira delas, a culpabilidade como elemento do crime. Eu disse há pouco, e disse também que nós vamos aprofundar isso mais para frente, conceito tripartido de crime. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. A primeira frente da culpabilidade é essa, a culpabilidade como elemento do conceito analítico tripartido de crime. A segunda frente que nós analisaremos a culpabilidade é a culpabilidade como gradação da pena. Ou seja, é a proporção, é a medida que nós fazemos entre a culpa e a quantidade de castigo, a quantidade de pena a ser aplicável. Ou seja, nós vamos sopesar a culpa e a quantidade de castigo. É a intensidade desta conduta. Ou seja, quando nós pensamos no artigo 58 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, lá há a indicação desta culpabilidade. E esta culpabilidade servirá como intensidade desta conduta. E a terceira frente da culpabilidade é aquela frente, eu coloquei um conceito aí de um autor espanhol para vocês, a culpabilidade inclui ou pressupõe, por sua vez, os princípios da responsabilidade penal ou responsabilidade subjetiva, da responsabilidade pelo fato, da presunção de inocência ou da individualização da pena. Nós pensamos em culpabilidade aí, nesta terceira frente, de forma muito mais incipiente. Ou seja, nós pensamos na culpabilidade como na possibilidade ou na impossibilidade desta pessoa ser culpada. Tem responsabilidade penal subjetiva? Vamos culpá-la ou não vamos culpá-la. E este terceiro viés é o viés ao qual se dá a denominação de princípio. Vamos punir? Não vamos punir? Tem responsabilidade penal? Não tem responsabilidade penal? E assim sucessivamente. A culpabilidade, em termos penais, está aí o material para vocês na tela, como princípio, a culpabilidade enquanto princípio penais, faz toda essa digressão, a culpabilidade como limitação do exercício punitivo do Estado, se a gente pode ou se a gente não pode punir. Vários são os incisos do artigo 5º da Constituição, 47, o 46, que falam desta intensidade. Tranquilo, meus amigos? Terminamos neste momento a análise dos princípios fundamentais do direito penal e, consequentemente, terminaremos neste momento o nosso terceiro bloco. Voltaremos na sequência, também conhecida esta sequência como o quarto bloco, para tratarmos do nosso querido, amado, desejado e venerado direito penal. Prazer inenarrável estar ao lado de vocês. Valeu, abraço, tchau!